Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se vocês estão gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza também que vocês vão gostar das nossas ferramentas de análise. E se você está começando agora nesse mercado, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. Também agora, no mês de agosto, a gente tem uma novidade. A gente acabou de lançar o nosso guia de fundos imobiliários. Então, também, se você está começando agora, está iniciando em fundo imobiliário, acesse lá também o nosso guia. Ele é gratuito, é só fazer o download na nossa página. Bom, então, nossos convidados de hoje é o Ricardo Almendra e Guilherme Antunes, da RBR Asset. E hoje, são os gestores do fundo RBR Rendimentos High Grade, que opera sob o código RBRR11 no mercado. E hoje, então, a gente vai tratar especificamente desse fundo. Tudo certo aí, Ricardo? Guilherme, tudo certo? Tudo bem, Thiago. Boa noite. Obrigado aí pelo papo de novo. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Então, a gente agradece novamente, Então, lembrando que já realizamos a nossa primeira entrevista, já está no nosso canal aqui do YouTube. Então, para quem quer conhecer um pouco da RBR, um pouco da história do Ricardo, que é o CEO da RBR, é só assistir a nossa primeira entrevista, que é sobre o fundo de fundos da gestora, que também teve a presença do Bruno naquela entrevista. Então, hoje a gente vai conversar somente com o Guilherme, que é o gestor do fundo de recebíveis, Então, para começar a nossa entrevista, Guilherme, eu gostaria que falasse também um pouco da tua experiência profissional, principalmente nesse segmento de recebível imobiliário. Com certeza, Thiago. Eu estou na RBR já fazem 2 anos. Vim para cá ajudar o time a desenvolver a área de crédito. De lá para cá, a gente já investiu em mais de 300 milhões de reais em operações, dos mais diversos tipos de operação. E antes da RBR, eu atuei por quase 3 anos na XP, em investimentos, sempre na estruturação de operações com recebíveis, que são os CRIs, que a gente conhece. Depois disso, eu ajudei a fundar uma boutique de investimentos, que o foco principal também era a estruturação de CRIs e fundos imobiliários, de tal forma que eu já estou no mercado focado nessa parte de dívida imobiliária, crédito imobiliário, quase 10 anos. E é um mercado que a gente continua acreditando bastante, principalmente nesse momento agora que a gente passa de uma certa instabilidade política. A gente vê que as empresas continuam buscando investimentos ou reestruturando seus passivos, e a gente enxerga que é uma boa oportunidade de negociar operações com bastante garantia e uma taxa de retorno atrativa. Bom, interessante, Guilherme. Então, gostaria que você realizasse aí um resumo, uma visão geral, um breve histórico, as características gerais aí da carteira aí do High Grade. Sem dúvida. Esse é um fundo relativamente recente. A gente concluiu a captação do fundo no início de maio desse ano, E de lá para cá foram investidos aproximadamente 120 milhões de reais no fundo, que possui hoje um PL de 143 milhões. Então, no último mês, vocês vão poder acompanhar no nosso relatório, divulgado referente ao resultado de julho, nós concluímos o mês com 90% do PL alocado em ativos-alvo, girando numa taxa média próxima a 11% ao ano. Isso permite que a gente entregue uma rentabilidade que foi a mesma indicada no nosso roadshow, lá em abril, em torno de 8,5%, 9% ao ano líquido para o investidor. Esse é um fundo com foco num portfólio de CRIs high grade, tanto que a gente fez questão de colocar isso no próprio nome do fundo. E high grade, é importante destacar, na nossa avaliação, é muito mais do que uma empresa com bom balanço, ou seja,
demonstrações financeiras que demonstram uma solidez na capacidade de pagamento dessa empresa, para a gente estar um viés imobiliário, tá? Em boas garantias e fluxos de recebíveis que sejam mais do que suficientes para o pagamento da operação do início ao fim. Ou seja, então, entrando um pouco na maneira como a gente define high grade, né? Se eu tiver um baita balanço sem nenhuma garantia imobiliária, isso não é crédito imobiliário, isso é crédito corporativo. Nós não fazemos crédito corporativo, esse não é o diferencial da RBR e nós não vamos fazer crédito corporativo. Então, toda a nossa lógica de alocação e a classificação de high grade passa por eu te falar o seguinte, olha, em última instância, o que está por trás deste crédito? Olha, é um terreno, é um prédio, é um galpão, é um contrato de locação que paga todo mês um fluxo de aluguel que vai para a conta do CRI, é uma carteira de recebíveis que eu estou comprando de um loteamento ou de vários apartamentos que foram vendidos, onde eu tenho alienação fiduciária de apartamento por apartamento ou lote por lote. Então, é essa visão imobiliária que a gente define como 70% do nosso rating é a combinação da nossa visão de real estate e 30% a nossa visão, vamos falar assim, de mais típica do mundo de crédito. É importante ressaltar que no nosso relatório a gente abre essa metodologia de rate, que é o que determina um high grade, que são os ativos que se encaixam no nosso fundo, tá? Eu acho que o mercado costuma comentar que esses CRIs que o Ricardo ressaltou com viés mais corporativo, ou seja, operações de recebíveis, mas sem uma garantia real por trás, ou sem propriamente o recebível imobiliário. A gente fala que são cribêntulos. A RBR fica longe desse tipo de operação. A gente sempre busca operações que tenham a solidez do imobiliário por trás e que consigam também entregar uma rentabilidade diferenciada para o investidor, porque muitas vezes são operações que nós estruturamos dentro de casa, que foram originadas pelo nosso time, né? Muitos de vocês sabem que a RBR é focada no mercado imobiliário, então existe uma sinergia muito grande entre as nossas áreas, o que permite a gente ter acesso a boas empresas com bons ativos imobiliários, no qual a gente estrutura sempre uma operação de dívida, né? E além da gente conseguir deixar a operação com a nossa cara, muitas vezes a gente bota uma taxa de estruturação que ela é 100% convertida para o fundo. Isso aumenta ainda mais a rentabilidade do investidor. Então, a gente acredita que, focando em operações com sólidas garantias imobiliárias, tá? E estruturando dentro de casa, se não estruturando dentro de casa, mas operações restritas, com pouquíssimos investidores, a gente consegue entregar um diferencial bastante atrativo para o nosso investidor. Certo. Eu vou até tocar nesse assunto que o Ricardo comentou, né? A questão também das garantias e tudo mais, mas até o nosso público tem desde investidores já avançados, que assistem nossas entrevistas, mas tem os investidores iniciantes, né? Então, o que é a diferença, na verdade, entre o high grade e o high yield, né? Só para a nossa audiência entender melhor essa diferença. Eu vou descrever dois mundos, tá? O high grade para o mercado como um todo e o que a gente entende por high grade, tá? Eu acho que high grade para o mercado como um todo é normalmente uma empresa grande, com muito faturamento, e aí ganha o AAA de agências internacionais. Normalmente o high grade ele vem acompanhado de agências como Standard & Poor's, Fitch, Moody's e assim vai, né? Exemplos de high grade que deram muito errado: a Oi, a Odebrecht, são todas empresas com a classificação do melhor nível de risco possível de crédito e que se provaram péssimo risco de crédito alguns anos depois, né? Então, isso não é high grade para a gente não se sente capaz
de medir a qualidade de uma operação de crédito exclusivamente por uma agência de rating internacional. O que é uma operação de high grade para a gente? Imagina que eu tenho o Thiago, aqui uma incorporadora, ele precisa de dinheiro para comprar um terreno. Ele é um incorporador que faz um projeto por ano, mas para eu emprestar um terreno de 10 milhões de reais para ele, eu vou pedir para ele, como garantia, 20 milhões de reais em outros terrenos. Então, eu tenho 2 vezes de garantia real o que eu estou emprestando. E a garantia real, ela é muito para garantir que se você não me pagar o principal, eu posso vender aquilo por metade do preço que ele vale e mesmo assim eu tenho o meu principal de volta. Mas o que vai pagar os meus juros durante todo o período? Então, eu vou pedir para você, Thiago, um galpão que você tem alugado, que tem um fluxo de aluguel todo mês, que é 2 vezes o montante necessário para pagar só os juros da operação. Então, eu tenho um pacote de garantias que, independentemente de você ser grande, ser pequeno, ser médio, incorporador, eu tenho muita garantia versus o empréstimo que eu estou te fazendo. Isso para a gente, você é um cara sério, você é um cara de bom histórico empresarial. Então, quando a gente olha o nosso high grade, entrando no detalhe, isso tem no nosso relatório, recomendo ler o nosso relatório, é o mais detalhado relatório de fundo de CRI, eu não tenho dúvida de falar isso, a gente abre operação por operação, e lá a gente fala o seguinte, dos nossos 100%, 70% estão no viés imobiliário, metade a gente analisa as garantias, ou seja, no exemplo que eu dei, o terreno que eu peguei em garantia, e 35% da análise, e 35% eu pego nos fluxos, o dinheiro que está vindo para garantir o pagamento dos juros e das amortizações. Isso é 70% da análise. E 30% é dividido 15% no balanço da empresa e 15% na gestão. A gestão é bem feita, a gestão é transparente, a contabilidade é bem feita, o balanço é auditado. Então, 30% é a parte, vamos falar assim, quantitativa, balanço e governança empresarial. A empresa tem sucessão, né? Se o empreendedor, o dono da empresa morrer, quem que vai assumir? Né? Ele é avalista? Quem são os avalistas? Né? Então, tudo isso é 30% da operação e 70% é o viés imobiliário. Para essa nota, a gente tem A, B e C para cada um desses critérios. O composto disso, quando ele é A, na nossa análise, ele ganha o selo de high grade. Bom, interessante, é uma operação, então, para ser classificada como high grade, tem que ir muito além, no caso de vocês, né, tem que ir muito além do que uma nota boa de uma agência de classificação de risco como essas internacionais que a gente conhece aí no mercado, né? Se a recebida é nota A para uma operação, ela vai ter coberto 30% da nossa análise. Esse é o ponto importante. Então, daí já passando para, acho que tem muito a ver também com a próxima pergunta, que seria, quais seriam então os diferenciais, né, e habilidades nesse processo de gestão em relação, por exemplo, ao fundo de tijolo? Porque o fundo recebível é bem diferente, né, de um fundo de tijolo como lajes corporativa, shopping ou logística, né? Então, você já meio que colocou, né, um pouco desse processo de gestão, então tem que ter uma mescla de habilidades. Tem esse DNA, como você falou, né, na entrevista passada, o DNA, muitos profissionais vêm de incorporadoras, mas o recebível também tem uma parte de gestão que é uma gestão meio que renda fixa também, tipo, calcular duration do portfólio. Então, gostaria de saber como que é essa diferenciação do processo de gestão de um fundo de tijolo para um fundo de recebível. A gente, até dar um passo anterior, como é que a gente toma as decisões se entra ou não numa operação? Como que é o nosso processo de análise, né? As empresas vêm até a gente, ou intermediadores apresentam as operações formatadas, tá? A minha equipe, que hoje seria eu e mais 2 pessoas, a gente destrincha todas as informações necessárias, elabora um relatório de gestão, discuto também no dia a dia
com os demais sócios da empresa e submeta a um comitê de investimentos que ocorre semanalmente. Nesse comitê, a gente serve tanto para aprovar quanto para acompanhar as operações, tá? Esse comitê hoje é composto pelo Ricardo Almendra, que é o CEO da RBR, pelo Guilherme Bueno Neto, que é nosso sócio responsável por incorporação, pelo Caio Castro, que é o nosso sócio responsável pela área de tijolo, vamos chamar assim, né? E toda aprovação tem que ser unânime, ou seja, os 4 sócios têm que aprovar o sim para que essa operação seja investida, tá? Você perguntou um pouquinho desse processo de análise. Eu, como responsável pela área de crédito, de certa forma, eu tenho meu trabalho até muito facilitado, porque ao meu lado eu tenho grandes especialistas em áreas que são fundamentais para a gente analisar crédito imobiliário, que é o quê? A qualidade da garantia ou a qualidade daquele recebível, do ponto de vista de liquidez da garantia e também de inadimplência e distrato. Então, os demais sócios da RBR, o Guilherme Bueno Neto e o Caio Castro, conseguem me passar bastante essa sensibilidade, essa experiência no mercado. E aí fica dentro da nossa área fazer todo esse cálculo que você comentou, observar a concentração desses recebíveis, a dispersão geográfica, muitas vezes, dos recebíveis, como é que é o processo de cobrança dele, como é que é feito o acompanhamento, taxa de inadimplência, taxa de distrato, ou seja, aspectos mais específicos de uma operação com recebível imobiliário, tá? Então, no nosso dia a dia, o que a gente traz para o comitê é tentar unir a experiência de outras áreas na avaliação dos fundamentos, uma experiência específica de crédito para estruturar a operação e depois, também, tão importante quanto acompanhar essa operação. Nós estamos falando de operações de 5 anos, muitas vezes operações de 10 anos, que precisam ser acompanhadas bastante de perto. Complementando, assim, normalmente, num fundo de tijolo, a originação dos ativos ela é um pouco diferente, né? Você vai comprar um prédio comercial, dificilmente você está disputando esse prédio sozinho, principalmente no mercado como São Paulo. Normalmente você tem um bid, você tem grandes imobiliárias envolvidas, é diferente, né? No mundo de crédito, esse networking que a gestora tem, de ter várias estratégias dentro do mundo imobiliário, acontece 2 coisas que são grandes diferenciais. Muita operação surge aqui dentro. Por que surge aqui dentro? Porque o player tradicional de emprestar dinheiro, que é o banco, não vai atender um deal de 10 milhões de reais, nem de 20 milhões. Ele quer deal, acho que é de 100 milhões para cima, pelo menos 50 milhões para cima. O incorporador brasileiro, a maioria das vezes, ele precisa de soluções de 5, de 10, de 20, de 30, de 40 milhões. E ele precisa de uma solução em 30, 60 dias. Se você demora 180 dias para dar uma solução para ele, isso muitas vezes não resolve. Ou se resolve, é raro. Então, o que normalmente... E essas operações viram CRI, né? Viram certificado de recebíveis imobiliários. Normalmente, quando o mercado de varejo vê um CRI, é uma oferta pública. É uma operação que demorou 6 meses. E um monte de gente foi remunerado no meio do caminho. Quem originou, quem estruturou, quem distribuiu, e o investidor ficou com uma taxa mais magrinha no final. O que a gente faz? A gente aproveita esse mundo da desbancarização do crédito. Assim como tem um enorme movimento de desbancarização do mundo de investimento, casas independentes, corretoras que vão crescendo muito porque os bancos são ineficientes muitas vezes, o mundo de crédito é igual. Então, esse é o primeiro aspecto. Acho que a gente origina muita coisa. Das 20 operações que a gente fez no fundo de CRI aqui, 19, me corrige se eu estiver errado, Antunes, foram ofertas restritas. Isso. Não foram públicas, foram restritas a um público profissional, a RBRs que têm acesso. Dentre essas 19, um número grande foi originação nossa, né?
O que a gente comprou, que não foi oferta restrita, a gente comprou no mercado secundário de um banco com um baita deságio. Então, também é uma operação que o banco tinha encarteirado e a gente comprou com um deságio grande. Então, acho que essas são as caras assim que a gente... bastante você perguntou para a gente da diferenciação da gestão, né, de CRI, de tijolo. Eu quis dar um pouco desse exemplo da originação, que é um mundo bem diferente. E as nossas caixinhas de atuação aqui ajudam muito isso. Muitas vezes a gente vai discutir um deal, um negócio, um investimento de incorporação e sai de lá com um negócio de CRI, né? Teve uma empresa de propriedades, tem muitos prédios, a gente foi lá comprar um prédio dele, a gente comprou um prédio dele e saímos de lá para financiar um galpão que ele queria comprar, entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra, é por isso que a gente quer sempre respeitar e ter esse foco único, que é não sair do imobiliário. Interessante. Então, vocês, na verdade, pegam um nicho específico, né, que os grandes bancos, as grandes instituições não têm interesse, e dentro dessas características, né, de oferta e participantes e originação, vocês conseguem entregar, mesmo sendo que essa é a questão também da entrevista, né, mesmo sendo high grade, esperaria uma taxa menor, mas dado tudo que você comentou agora, a gente consegue entender, então, do porquê que você consegue ter uma boa taxa e com uma boa classificação de risco, porque vocês estão trabalhando com um nicho específico. Exato. A gente, desculpa, Ricardo, te interromper, mas a gente aprende na faculdade, geralmente, matemática financeira, economia, que risco é proporcional ao retorno, né? Isso, eu costumo dizer que é um mercado eficiente. O Brasil ainda, principalmente o mercado de crédito, tá? É um mercado ineficiente. Né? Então, não necessariamente uma operação que tem uma boa taxa, eu estou falando de 10%, ao ano, por exemplo, mais inflação, não necessariamente essa é uma operação que oferece grande risco, tá? Comparado a uma operação que remunera 6% mais inflação, tá? Então, o Ricardo comentou em desbancarização, desintermediação, a gente enxerga esse movimento se tornando cada vez mais sólido no Brasil e a gente acha que o mercado imobiliário, de certa forma, precisa disso. Então, a gente tem bastante orgulho de estar participando desse processo e, sem dúvida, os investidores dos nossos fundos também contribuem bastante para isso. Tá? Então, é esse ponto que você comentou. No mercado ineficiente, a gente consegue fazer operações high grades com taxa. Tá? Então, essa ineficiência que você fala, né, na prática, seria o seguinte, dentro do que o Ricardo colocou aqui. Quer dizer, mesmo uma empresa, às vezes, de um porte maior, ou mesmo que seja uma empresa menor, ela tem um bom histórico, uma boa qualidade de gestão, tudo transparente, só que o mercado de crédito no Brasil é tão ruim, tão fechado, que nem essa empresa consegue, né, empréstimo ou estruturar alguma coisa com os grandes bancos. Então, quando ela vai para o nicho, outro nicho, né, então ela é obrigada também a pagar uma taxa maior, né? Acho que seria essa a visão. É isso. E aí você pega, eu costumo dizer o seguinte, a RBR são hoje 12 pessoas, a gente está contratando mais 2, tá? A gente administra hoje 1 bilhão e 100 milhões de reais, caminhando, estamos crescendo, graças a Deus. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu acho que nós temos mais especialistas em real estate do que o Bradesco, o Itaú ou o Santander, sabe? Eu acho que a gente pensa em real estate, são 12 pessoas que pensam em real estate 24 horas por dia. É só imobiliário. Olhando toda a cadeia, da compra do terreno, a construção, a gente fala com arquiteto, a gente fala com imobiliária, corretora, a gente compra prédio, administrador predial, a gente fala com banco, a gente fala com empresa de cobrança que cobra. Então, a gente está em toda a cadeia, né? Isso faz com que você consiga ser mais eficiente, né? E para a gente, como a gente não está aqui para cobrar FII, né, taxa de estruturação ou distribuição, o que a gente quer? Um bom negócio. E o nosso tamanho é um fundo hoje de 200 milhões. A gente adora um negócio de 10 milhões. É ótimo. É 5% do nosso portfólio. Perfeito. É tudo que a gente quer. 10 milhões para um banco,
puta, se ele botar lá 3% de taxa, ele vai ganhar 300 mil, é muito pouco para ele, entendeu? Então, essa é outra ineficiência que a gente explora. Na diferenciação ainda de tijolo e mundo de CRI, eu queria comentar um aspecto que é muito importante, a parte legal, a parte jurídica e formalização das garantias. A parte, no negócio de crédito, você tem que formalizar as garantias. Essa parte faz toda a diferença quando, eventualmente, você tiver que executar suas garantias. E isso, putz, a gente é xiita em relação a essa formalização, né? Vou dar um exemplo prático que a gente viu acontecer no mercado, que eu acho que foi uma barbeiragem em alguns casos. Quando o emissor de um CRI é uma empresa que é a securitizadora. Se você tem uma securitizadora que pertence ao incorporador, no caso de uma recuperação judicial, você pode entrar tudo junto. Simplesmente porque você não separou a função da securitizadora de quem é o devedor do dinheiro. Então, um CRI de PDG, um CRI de Viver, a PDG tinha uma securitizadora, quer dizer, não passa na minha cabeça eu comprar um CRI, vou emprestar dinheiro para a PDG e quem emitiu esse CRI é uma securitizadora dela, né? Então, são coisas assim, parecem bobas, mas que na hora de discussão de execução faz toda a diferença. A gente viu muitos bancos emprestando dinheiro a rodo para PDG, para Viver ou para outras empresas que tiveram problema e não fazendo negócios menores que a gente acha o máximo, entendeu? Então, esse processo de gestão que a gente estava comentando aqui, das diferenças e da qualidade, no caso de um fundo recebível, então tem que também ter um conhecimento aprofundado na parte jurídica, né? Super aprofundado, a gente tem isso dentro de casa e a gente sempre traz para todos os negócios 1 ou 2 escritórios de advocacia para se certificar que a operação está redondinha. E uma outra questão, o fundo de vocês estão focado em high grade, então a gente tem inúmeros fundos listados, né, de recebíveis hoje, deve ter outros que são não listados. Os fundos com esse perfil high grade são minoria ou maioria hoje no mercado? Eu acho que é maioria. Eu acho que a diferença grande entre nós e o que existe é que nós nos baseamos num rating proprietário, porque a nossa metodologia de análise é diferente, enquanto que a maioria dos fundos tem uma exigência de rating de agência internacional e, de novo, a gente não quis porque a gente analisa diferente, né? Então, algumas coisas que eles acham high grade nós não achamos, muitas coisas que eles acham high grade nós achamos, mas com muito pouca taxa. Então, normalmente, o nosso é um high grade com mais taxa. Certo. E aí também, então, entrando na próxima pergunta, mas a gente já, de certa forma, comentou aqui, então, vocês trazem esse diferencial de retorno, né, apesar de ser high grade, devido a essa alta capacidade de originação e estruturação, e também, aí, no mercado secundário, vocês costumam também fazer troca de títulos no mercado secundário? Como é que funciona isso? Sem dúvida, Thiago. Se a gente estava falando sobre ineficiência, esse também é mais um aspecto da onde o mercado de crédito, especificamente de CRI, dos créditos imobiliários, é ineficiente. Tá? É ineficiente do ponto de vista também da liquidez. Ou seja, operações que foram emitidas há 2, 3, 4 anos atrás, elas não possuem uma liquidez do mercado. Então, pelo fato de a gente estar focado nisso, a gente acaba muitas vezes encontrando investidores que precisam sair de suas posições, levantar essa liquidez e não tem muitas opções de compradores. Então, a gente consegue fazer boas negociações também nesse sentido. De tal forma que boa parte dos nomes óbvios que vocês vão encontrar na nossa carteira são operações que nós negociamos no secundário com algum desconto que acaba trazendo uma rentabilidade para o investidor, tá? No primeiro momento, no que a gente chama no carrego dessa taxa de retorno, como também, eventualmente, o mercado reprecificando aquela operação,
a gente conseguir sair com algum ágio. Tá? Então, existem posições estratégicas que a gente montou nos últimos meses que, eventualmente, o mercado melhorando como um todo, a gente tem uma boa confiança que a gente vai apurar 3%, 4% de ganho de capital. Isso, no final do dia, vai acabar retornando para o investidor via o dividendo, né? A gente fala que CRI é uma renda fixa. Renda fixa no pagamento de juros e amortização, porque são previsíveis, são definidos nos documentos da operação, mas o seu preço, ele não é fixo. Então, a gente pode explorar a ineficiência para comprar mais barato e, de alguma forma, o mercado também revertendo, reprecificando aquele CRI, a gente também explora o preço vendendo mais caro via um ganho de capital. Então, eventualmente, tem lá algum outro fundo, uma tesouraria, enfim, alguém que, de alguma forma, precisa de liquidez e, enfim, é nesses momentos que vocês conseguem aproveitar para comprar aquele título, né, com um preço menor, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. E também o giro da nossa carteira, a gente, na semana passada, retrasada, né, ou passada, não me lembro, a gente comentou do Alfa, do nosso fundo de fundos, mas aqui a gente já tem casos específicos, reais, no fundo de recebível, no rendimento high grade, onde a gente vendeu um CRI com ganho de capital, né? Porque, enfim, tem um fechamento de cu, compramos a 1,5, vendemos a 1,3, né? Então a gente fez acho que, se não me engano, 3 ganhos de capital, 2 que a gente já falou, 1 que a gente vai falar no mês que vem. Estamos encerrando esse mês, essa semana, né? A gente concluiu a venda de um CRI e também teve um ganho de capital. Ganho de capital bom, 0,2%, mas num duration longo, então dá um ganho de capital interessante para o fundo. E até olhando os comentários do relatório, eu estava olhando o relatório de vocês aqui do mês de agosto, então dá até para exemplificar um pouco dessa questão do high grade, né, do fundo de vocês. Tem lá empresas bem conhecidas do público de geral, né, tipo Brasil Foods, Anguera, Carrefour, né, enfim, empresas Avan, né, aqui da região sul, são empresas todas conhecidas aí do público em geral, né? Exato. O fundo é uma grande combinação entre nomes óbvios, que a gente chama, conhecidos, normalmente ofertas menores desses nomes, com o de Brasil Foods, foi o que a gente comprou no secundário, né? A gente comprou no secundário, a combinação desses nomes com nomes menos óbvios, mas operações muito sólidas. Essa é a combinação do nosso fundo, essa é a estratégia mesmo. É importante destacar, Thiago, que mesmo quando nessas operações com nomes óbvios, a garantia imobiliária ela tem um papel importante na operação. É o que traz o conforto e a solidez para a gente avaliar como high grade e entrar. Caso contrário, não seria o suficiente para a gente investir. Certo. Também tem uma outra característica aqui que eu vi no relatório de vocês, né, que chamou a atenção, alocação por estratégia, né? Então, grande parte, aqui 40% dos CRIs são referentes à antecipação de locação, né? Quer dizer, esse tipo de estruturação, ela é menos arriscada do que residencial ou pulverizado, como está colocado aqui no relatório? Não necessariamente. Isso depende do momento do portfólio, tá? Vocês podem esperar que em algum momento esses números eles alterem. A gente nunca vai ter uma concentração específica num tipo de estratégia apenas, tá? Mas a gente acaba seguindo um pouco ao que as oportunidades que o mercado oferece. E o mercado imobiliário, a gente sabe, provavelmente 2 semanas atrás, o Ricardo e o Bruno comentaram bastante sobre esse comportamento cíclico do mercado imobiliário. Isso acaba também se refletindo nas oportunidades de CRI. Então, muitas vezes, dependendo do momento que a gente tiver, alguma estratégia ela vai ser mais atrativa do ponto de vista de garantia e taxa, tá? Hoje a gente tem um número destacado de operações de antecipação de contratos de locação, porque é o momento que a gente enxerga de efetuar boas operações com esse perfil. Tem uma operação, dando um exemplo bastante prático, a gente fez uma operação que a gente antecipou com atraso de locação de uma grande empresa americana de coworking, tá?
A gente antecipou esse contrato de um empreendedor que precisava fazer investimentos adicionais no ativo dele, nas lajes corporativas dele, para poder receber essa empresa como locatária. Só que ele estava sem liquidez naquele momento. Então, a gente aproveitou essa situação para oferecer essa liquidez e fazer o investimento nas lajes, e em contrapartida, a gente vai receber mas a grande parte do fluxo dessa locação da empresa multinacional de coworking. Bom, interessante. Um prédio no Rio de Janeiro, super bem localizado, vizinho a uma operação do IBMEC, que é super consolidada, vizinho a um prédio de uma operação de saúde, que é que é super consolidada. Então, é um negócio imobiliário muito óbvio. A gente tem esse prédio inteiro em garantia. Esse prédio vale facilmente uns 30 milhões de reais. Quando isso vazio, né? Quando alugado para uma empresa dessa, vale muito mais. A gente tem o prédio em garantia, a gente tem o contrato em garantia e emprestou menos de metade das garantias para esse patrimonialista. Ele não é um incorporador, ele é um patrimonialista, ele é um empresário que tem uma atividade industrial e que diversifica os investimentos dele em imobiliário. E aí viveu uma crise tremenda, a indústria dele chamou capital, o inquilino, que ele achava que ele ia trazer com facilidade, pegou uma crise no Rio e falou, pô, além de eu não conseguir trazer inquilino, eu tenho que botar 10 milhões de reais para trazer um bom inquilino. Então ele falou, putz, quem que me ajuda nisso? O banco não ia ajudar ele com 10 milhões de reais, é muito pequeno. A gente foi lá, adorou, fez uma operação, cobrou uma estruturação e toda essa estruturação foi 1,5% do valor da operação, a gente devolveu para o investidor como juros extraordinários no primeiro mês do CRI. Então, esse é o nosso trabalho, que eu acho que vai, no médio prazo, mostrar que a gente tem uma performance acima da média. E é um pouco do que o Ricardo comentou. Se o mercado de locação tivesse bastante aquecido, provavelmente esse proprietário não teria que fazer um investimento. A empresa, com interesse de ocupar o imóvel, ela mesma faria o investimento. Como o mercado está muito mais pró-locatário do que pró-locador, a gente consegue explorar essa arbitragem, vamos chamar assim, para montar uma boa operação de crédito com uma antecipação de contratos de locação sólida. É interessante, né? Fica bom para os dois lados. Muitas vezes, como você falou nesse exemplo, né, tem empresários que precisam de recursos, tem imóveis locados que teriam interesse em fazer, claro, numa operação gigantesca que interessa um banco, mas que se enquadra dentro da estratégia de vocês, e ele fica feliz porque ele está antecipando o valor e vai poder usar esses recursos, de repente, em uma outra operação. Eu tinha feito aqui dentro do planejamento da nossa pauta, né, uma pergunta que, de certa forma, já foi respondida, né, mas, de repente, pode modificar. Queria perguntar para vocês o que é mais importante no processo de análise de um recebível, né, o rating ou as garantias, né? Está claro que vocês estão sempre enfatizando a questão das garantias, né? Então, é melhor você ter, de repente, uma empresa que não teria um rating tão bom assim dentro dessas regras, né, das agências em geral, mas, em compensação, eu tenho amarrado no meu recebível aqui mais garantias do que uma empresa, de repente, que é, por exemplo, o AAA, né? Então, isso é uma filosofia própria de vocês, ou isso você vê que é compartilhado com outros gestores do mercado? Eu acho que é uma característica, eu diria que assim, os bons gestores de recebíveis se preocupam com a garantia. Eu acho que essa é uma verdade para todos. Acho, porém, que a RBR é a casa que mais se preocupa com a garantia. Então, de todos eles, eu acho que a gente nunca vai fazer uma operação sem que a gente vá visitar as garantias, sem que a gente conheça profundamente, tenha feito uma análise do que a gente
que valor que a gente vai extrair dessas garantias em caso de default, né? Então, eu acho que a gente se destaca nessa ponta de valorizar mais que a média, mesmo daqueles que dão muito valor para as garantias. Eu acho que a gente está na ponta do que mais valoriza isso. Para a gente, a premissa imobiliária é tudo. Quando a coisa não tem... Essa semana, teve uma discussão longa de uma operação, no final a gente falou, não é nossa praia, não vamos nessa linha, isso aqui está com mais cara de crédito corporativo do que imobiliário. Tinha bastante imobiliário, mas tinha imobiliário numas cidades espalhadas pelo Brasil, que a gente não entende direito do imobiliário. Falou, aqui o nosso negócio é um pouco mais simples, então a gente preferiu não fazer. E uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante, que o fundo de CRI, ele é interessante porque o investidor, hoje, que tem conta numa distribuidora, numa corretora, ele teria acesso, tem CRIs, né? O investidor diretamente poderia comprar, mas o PU desses títulos costumam ser elevados, né? Então, acho que o fundo de CRI facilita que o investidor individual, né, pessoa física, tenha acesso a esse tipo de título. Mas tem outro título no mercado que ele é mais acessível, que são as debêntures. Tem hoje as debêntures incentivadas. Quer dizer, vocês consideram que um CRI, pela sua estrutura, sua engenharia, suas características, ele é mais interessante do que uma debênture para o investidor? Eu considero, assim, eu morro de medo de crédito. Eu costumo falar que eu sou o medroso de crédito, assim, medroso, tenho horror, exagerando um pouco. Mas por quê? Porque o crédito corporativo, se ele não te pagou, o que você vai fazer? Você vai entrar na fila de devedor, você vai ter que negociar. O crédito imobiliário, com garantias reais, se bem formalizado, você tem a chance. O Brasil tem uma insegurança jurídica muito forte. Você pode ter uma alienação fiduciária e, na hora de executar, eventualmente, muita gente vai falar que você não vai conseguir executar. Normalmente, as nossas operações, elas são em São Paulo, elas são no Rio. Raramente a gente faz muitas coisas espalhadas pelo Brasil. Quanto menor o estado, quanto mais em São Paulo, mais segurança jurídica a gente acha que você tem. Então, a combinação dessas coisas faz com que a gente ache a operação de crédito imobiliário mais segura, desde que você cumpra os pré-requisitos, né? E acho que quando você compra um ativo direto, um CRI ou uma debênture, a sua capacidade de diversificação provavelmente é menor, né? Principalmente para o investidor que não é um investidor profissional, que não tem dezenas ou centenas de milhões. Quando você compra um fundo, você já está diversificando. Diversificação em crédito tem que ser um sinônimo, tem que caminhar junto. Não concentre. Vamos lembrar o que aconteceu com empresas óbvias, como o Oi e como Odebrecht, por exemplo, entendeu? Então, era um AAA, né? Até muito pouco tempo atrás. Até hoje, inclusive, a gente deu uma entrevista para o Valor, falando um pouquinho dessa questão de debêntures incentivadas, de CRI, ou cotas de fundos de CRI, né? A gente avalia que para o investidor, com um ticket menor, com patrimônio menor, é muito mais interessante ele investir num fundo de CRI que vai conseguir essa diversificação que o Ricardo comentou, vai continuar com a isenção do imposto de renda e, adicionalmente, vai ter a liquidez também superior via negociação no balcão do que, eventualmente, ele comprar ou uma debênture incentivada direto ou até mesmo um CRI direto, tá? A gente espera que o mercado se desenvolva cada vez mais e que seja possível o investidor também, por que não, um dia comprar um CRI e montar uma carteira diversificada de CRI com liquidez no mercado. Mas isso hoje ainda não acontece. Então, a nossa avaliação é que para o investidor com patrimônio menor, se ele quer investir num título incentivado, muitas vezes a LCI acaba sendo uma boa alternativa. E muitas vezes são títulos num prazo menor, que tem uma proteção adicional, queira ou não queira, do FGC, tá? E, de certa forma, o investidor não vai depender da liquidez desse título, como ele poderia, eventualmente, depender num CRI,
que são operações que possuem um prazo mais estendido, de 5 a 10 anos. Então, para esse investidor que tem interesse em ficar exposto ao crédito imobiliário, a alternativa de um fundo de CRI, como o High Grade, como outros no mercado também, acaba sendo mais atrativo, na nossa avaliação, claro. E em relação a gente está falando aqui de garantia, gestão de risco, o Guilherme comentou agora sobre a questão do você pode usar o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Claro, ninguém nunca quer usar, né, porque apesar de funcionar, sempre dá aquela dor de barriga, né, tem toda a parte operacional. Acho que a gente até teve casos relativamente recentes, né, de bancos que ficaram insolventes. Então, até para o investidor entender, apesar de ser uma probabilidade pequena, né, se ocorrer um evento de default dentro da carteira, por exemplo, da RBR, né, é high grade, mas de repente pode ocorrer. Né, como é que a gestora procede dessa forma e como é que isso na prática, qual é o impacto que resultaria, por exemplo, no valor patrimonial da cota? A gente quer responder? Eu vou começar e você complementa. Então. Eu acho que o primeiro aspecto é a diversificação. Tendência que a gente tenha no mínimo 20 operações nesse fundo. Então, esse é um ponto que naturalmente já traz uma diluição do risco. O segundo ponto, além de você originar, estruturar e decidir investir, é muito importante você acompanhar a operação. Uma operação, o default é a consequência de duas coisas. Ou se você acompanhou a operação mensalmente, você sabe que essa operação vai dar um problema. Se você antecipa esse problema, você evita, na enorme maioria das vezes, o default. Né? Você adiciona garantias, você está na frente, na lista de quem está pedindo mais garantia, o credor que não está acompanhando, ele vai ser o último da fila, né? Você propõe esticar um pouco essa dívida para que a empresa possa ter um pouco mais de fôlego num momento mais delicado. Então, uma série de coisas que a gente faz que, na nossa experiência profissional, somando eu, o Guilherme Antunes, o Caio, o Guilherme, nós nunca tivemos um evento de default. A gente já teve uma série de situações onde a gente teve que, ao acompanhar, remodelar ou reformatar uma operação, né? Mas a gente não teve um evento de default nas nossas carreiras, cada um aí no seu segmento até hoje. E quando, no caso de um default inevitável, digamos assim, a gente volta ao que a gente já vinha falando em relação à garantia. A gente tem a capacidade de executar aquela garantia via uma alienação fiduciária, que é a linha jurídica mais segura para o credor. Muitas vezes é um processo até extrajudicial, ou seja, ele ocorre fora da justiça e leva esse imóvel em garantia a um leilão. Tá? E nesse leilão, ele tem algumas etapas. A primeira etapa é pelo valor de mercado. Se não for adquirido nenhum bid que atinja aquele patamar, ele vai para o segundo leilão, que é pelo valor da dívida. E aí, nesse caso, como as nossas dívidas possuem um colateral expressivo em relação à garantia, é o momento que a gente recupera o nosso capital investido com juros, inclusive. Tá? Então, como o Ricardo comentou, aí, ao longo da nossa experiência fazendo CRIs, a gente não teve nenhum evento que a gente não recebeu nada na operação. A gente sempre apurou o capital investido junto com os juros também. E mais um detalhe, muitas vezes quando você tem uma inadimplência, um atraso, você cobra a multa do credor. Então, você aumenta o seu retorno. Ou quando você chega numa renegociação que o Ricardo comentou, observando, acompanhando de perto a operação e antecipando um eventual evento, você negocia com ele. É claro que qualquer negociação você pede uma contrapartida, que também é mais garantia e mais taxa. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia e um gestor de crédito não é suficiente ele só investir as operações. Ele também precisa garantir que essas operações estão indo conforme planejado.
Bom, interessante. Então, a gente está chegando já na parte final aqui da entrevista, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que já comentou, mas seria interessante a gente abordar um pouquinho mais esse assunto. Então, a gente tem aí as agências de classificação que são bastante conhecidas, que é a Fitch, a Moody's, a Standard & Poor's. Então, em resumo, assim, o que diferencia os pontos, né, da metodologia da RBR, né, que vocês ressaltam nos relatórios, com essas agências bastante conhecidas no mercado? Nosso rating analisa 4 grandes itens: balanço, governança, garantia e fluxo. Balanço e governança, a gente chama isso de, eu diria que é muito o que essas agências olham. Isso representa 30% do nosso rating. Garantia e fluxo é o micro da operação. Não tem nada a ver com o balanço da empresa. Nada. O balanço, setor, se o empresário é sério, se não é, se a governança é boa, se não é, se é familiar ou se é uma corporação, tudo isso está fora de 70% do que para a gente é importante, né? Se o balanço da empresa for terrível e se a governança for terrível, não tem como o nosso rating ser A. Se o balanço da empresa for médio e a governança for média, for boa e as garantias forem excepcionais, tem como ser um A para a gente. Esse é a lógica da nossa diferenciação, que a gente acha muito mais importante do que o que as agências de crédito puramente, né, crédito corporativo, analisam. Então, esse é um ponto, né? Um rating desse custa caro, viu? Não é barato, assim. Então, se você vai botar um rating desse também numa operação de 5, 10 milhões, você comeu uma parte importante da taxa do investidor para um negócio que para a gente é menos importante do ponto de vista de tomar a decisão de investir ou não. A gente entende de crédito, a gente entende, assim, a gente analisa bem um balanço, bastante bem, mas não é suficiente para tomada de decisão. Mas, de qualquer forma, pelas regras da CVM, vocês ainda estão originando a operação aí, tá? Vocês têm que contratar uma agência de classificação de risco independente, correto? Não. A gente não tem nenhuma necessidade de contratar uma agência independente, seja ela internacional ou local. Isso foi um pré-requisito da nossa gestão, porque se fosse diferente, a gente perderia os nossos diferenciais, que a gente tentou, espero que a gente tenha conseguido passar para o público aí. Inclusive, alguns mandatos a gente acaba ganhando no mercado porque a gente não tem essa exigência. E aí, tirando essa exigência, a gente consegue oferecer uma estrutura mais eficiente para o tomador, para o devedor, e eficiente em relação a prazo e a custo, quando comparado a credores que necessitam do rating para investir. Então, nesses momentos, a gente é diferente também na negociação e acaba conseguindo capturar aquele mandato. Interessante. Então, também gostaria aqui de ressaltar de novo, né, como a gente comentou na primeira entrevista, a RBR ela aderiu aqui ao espaço RI, né, do Clube FI. Então, quem tiver dúvidas também em relação ao fundo específico de recebível, é só acessar lá pelo código, né? Então, lá nas abas, né, do lado direito, está lá espaço RI, é só clicar lá, né, postar a sua pergunta, que vai diretamente para a área de relações de investidores da RBR. Né? Então, com um padrão aqui... Só te interrompendo, desculpa, mas é porque esse é um ponto muito importante para a gente. O que você está falando é uma das iniciativas que a gente busca trazer ao mercado para ficar cada vez mais próximo dos nossos investidores, tá? A gente faz questão de ser uma casa de portas abertas. E eu falo assim, utilizando o canal que você estava comentando, nós recebemos um comentário, recebemos um feedback de um investidor pedindo informações adicionais ao nosso relatório. E no mês seguinte, o que a gente fez? A gente implementou essas alterações, porque a gente enxergou que era accretive, que era positivo para o investidor, tá? Então, assim, é fundamental
para a gente melhorar cada vez mais a nossa gestão e nossa capacidade de comunicar melhor com o investidor, que os investidores, sejam através do Clube FII, seja através direto no nosso site, ou até mesmo ligando na nossa mesa. Se ligar, vocês vão falar direto com o gestor, tá? Não vai falar com uma área que é especializada só em atender um investidor que muitas vezes não entende nada do que é o negócio, o que é o fundo, de fato, tá? É fundamental que os nossos investidores acessem esses canais para nos trazer feedback e ajudar a gente a desenvolver cada vez mais o nosso fundo. Então, mas como padrão aqui, para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, Ricardo, Guilherme, alguma consideração final? Eu gostaria de fazer 3 pontos bem rápidos. Na linha do que o Antunes falou, no próximo relatório a gente vai soltar um calendário de conferências trimestrais do nosso fundo, assim como qualquer empresa de capital aberto tem o seu momento trimestral de apresentar resultado, a gente faz isso já no Alpha e vamos soltar, agora que o fundo está 100% alocado, a gente vai soltar no próximo relatório esse calendário, salvo engano, novembro, março, junho e assim por diante, a gente vai fazer isso. Eu queria que as pessoas entendessem assim, a gente falou um pouquinho de rating, às vezes eu acho que as pessoas valorizam demais esse rating de agência internacional. Para a gente o importante é o seguinte, a gente não faz crédito corporativo, que é o que essas empresas analisam, a gente faz crédito imobiliário. Eu não emprestaria dinheiro nem para a Ambev, nem para Brasil Foods, exemplo prático aí. Se a Bravo falou, quer dinheiro aqui? Não, mas é a mesma taxa. Não, eu emprestei para Brasil Foods porque é um galpão, é no Imbu, esse galpão pertence à GLP, a Brasil Foods é uma locatária, ela fez um sale leaseback com a GLP, a gente conhece toda a operação, a gente visitou o ativo, a gente sabe que se por algum motivo a Brasil Foods sair de lá, esse ativo tem vida própria, né? Então, a operação leva o nome de Brasil Foods, mas, que bom que é Brasil Foods, mas não precisaria ser, sabe? Então, esse é um ponto. E eu queria, o último ponto para falar, eu acho que um bom nome para dar para o fundo rendimento high grade nosso é pensar nele como um fundo de acesso. Nós estamos dando acesso a operações de recebíveis que nenhum investidor de varejo teria acesso. Se ele abrir o portfólio do fundo, ele vai ver lá que, se não 100%, 90% das operações ele nunca ouviu falar, ou nunca um assessor de investimento mostrou para ele. Não é porque o assessor de investimento não fez o trabalho correto, é porque essa operação não chega no investidor de varejo. E a gente está trabalhando para dar acesso a essas informações com muito critério, com muito medo, no bom sentido, de só escolher as coisas que a gente se sente confortável e dar um rating nota A. Indo na linha do que o Ricardo comentou, a gente fica bastante entusiasmado de trazer essa estratégia para os investidores, de certa forma pulverizada. Hoje a gente tem em torno de 3.500 investidores no fundo e a gente espera aumentar cada vez mais essa base, tá? A gente comenta muito aqui que não só essa estratégia, mas em todas as estratégias que a RBR trabalha, é sempre uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, o que a gente sempre tenta mostrar para o investidor é que a gente está bastante alinhado, um compromisso de longo prazo do resultado e da consistência desse fundo. A gente enxerga que crédito imobiliário é uma classe de ativo bastante interessante para o investidor entrar nesse momento. O investidor que está procurando um retorno acima do CDI, ao patamar que ele está hoje, mas não necessariamente se expondo a um risco desproporcional. Muito pelo contrário, se expõe a um risco muito baixo, né? Em alguns momentos a gente chega a comparar uma estratégia dessa com um risco de um fundo de multimercado. Então a gente hoje consegue entregar algo em torno a 130%, 140% do CDI, tá? Com risco... Renda fixa, né? Exatamente, com risco de renda fixa e não de multimercado. E acho que a gente sempre gosta de citar tudo que a gente faz. Até hoje, o nosso dinheiro está investido junto. Sempre. Uma parcela muito relevante do nosso dinheiro está em tudo que a gente faz e oferece. A gente não pode investir em nada no mundo imobiliário, nada que não seja as coisas que a RBR faz nos mesmos fundos que o seu público, o Thiago, investe, e a gente tem muito orgulho disso, porque
isso aqui é a nossa empresa para os próximos 10, 20 anos. É isso que a gente quer estar fazendo. Então, tá certo, pessoal. Então, agradecemos de novo a participação de vocês, né? Então, lembrando novamente que temos a primeira entrevista, então também tenho certeza que essa de recebível teve um conteúdo muito interessante aí para os nossos investidores. Então, um grande abraço para vocês aí e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Thiago. Um abraço, Thiago. Nota 10 aí. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Até a próxima entrevista. Valeu.